Ok, muito boa tarde, muito obrigado por se juntarem aqui neste lanche webinar do Ridata. Já tivemos a possibilidade de arrancar com os trabalhos do Ridata em fevereiro, na Love Data Week, e voltamos aqui agora a estas atividades de formação, de disseminação. Temos um conjunto um programa vasto de formação para desenvolver durante este ano e portanto é isso mesmo que nós vamos fazer. Eh, Peço só à Paula também para colocar mais pessoas do Ridata como co-hosts, talvez para também ajudarem aqui na admissão das pessoas. Ok, excelente. Esta semana nós então temos esses lanches webinars dedicados às responsabilidades, perfis, competências no apoio à gestão de dados. Nós vamos ter um programa vasto de formação. Um, E nós queremos, precisamente, neste programa vasto de formação, abarcar também os profissionais que dão apoio à gestão de dados nas instituições. E como existe uma diversidade muito grande de perfis, de responsabilidades, de cenários de gestão de dados nas diferentes instituições, universidades, centros de investigação, ah, os, os laboratórios, etc. Portanto, achámos por bem, numa forma simples, nestes lanches webinars, destacar esta diversidade de, de ações, por assim dizer. Pronto. Nesta sessão está a ser gravada, nós vamos partilhar as apresentações no final, portanto já sabem as regras básicas aqui de um bom funcionamento. Evitem só o descuido de ter o microfone só para não interromper aqui enquanto nós estamos a fazer as sessões. Pronto, dado o contexto deste webinar, nós hoje vamos ter duas colegas da área do mundo das bibliotecas e dos serviços de informação, porque queríamos arrancar este primeiro webinar desta série precisamente o, com o foco num papel e em competências que que emergiram ao longo dos últimos 10 anos e que são importantes também no cenário português, que são precisamente os profissionais bibliotecários e profissionais de informação no apoio à gestão de dados de investigação. A Mireia Alcalá Ponce de León é do CESUC, do consórcio de universidades da Catalunha, que tem um conjunto de serviços de apoio à investigação, dentro dos quais serviços de apoio à gestão de dados de investigação, e desenvolvem também um programa de capacitação dos seus membros para prestarem melhores serviços de apoio à gestão de dados. E a Mireia vai nos contar o que existe, o que o CESUC oferece e o que é que está, quais as necessidades de desenvolvimento de competências, etc., na realidade da Catalunha. Eh, a Rita Gonçalves aceitou também o desafio de partilhar uma experiência aqui connosco. A Rita Gonçalves é do Serviço de Biblioteca, Documentação, Informação Museológica da Universidade de Aveiro. Possivelmente não disse bem o nome do SBIDME, mas é das bibliotecas da Universidade de Aveiro, com responsabilidades também no repositório Dunas da Universidade de Aveiro, de dados. E também seria interessante ouvir este lado de uma realidade nacional, pessoal, a partir da aquisição de competências, os desafios, as necessidades que teve. Portanto, é este que nós vamos ter aqui nesta sessão. E vamos já começar com isso. Eu no final farei este destaque, mas nós vamos ter os outros dois webinars. Então, hoje foco bibliotecários profissionais de informação. Amanhã, na diversidade que existe dos papéis e das responsabilidades e na necessidade de apoiar os investigadores, a partir da realidade dos investigadores e de uma visão geral de quais são as competências mínimas para apoiar a gestão de dados junto dos investigadores, e depois um olhar para os gestores de ciência. E também que responsabilidades eles também têm. Portanto, tentando abarcar aqui aqueles players que têm em Portugal sido mais ativos.
Portanto, estes webinars antecedem a começar a realização do nosso roteiro de formação, ok? E a primeira área, componente do nosso roteiro de formação é precisamente a especialização profissional para curador de dados, gestores de repositórios e administradores de dados. E então, nós não quisemos começar este programa sem antes fazer este webinar. Para o próximo mês, temos já o primeiro workshop de fundamentos de curadoria para profissionais de apoio à investigação, com foco em bibliotecários, mas depois teremos em setembro, em outubro em Coimbra e em dezembro em Braga, os mesmos workshops. E, portanto, estejam atentos e candidatem-se. As candidaturas fecharam para o primeiro na sexta-feira passada e quando anunciarmos os aceites neste workshop, vamos abrir as candidaturas para o workshop de Coimbra, ok? E assim sucessivamente. Estejam atentos, escolham aquele workshop que consideram mais interessante juntar-se. Vamos então falar dos bibliotecários, dos profissionais de informação, dos arquivistas no apoio à gestão de dados FAIR. Que novos perfis é que nós temos aqui? Ou se nós em Espanha e em Portugal não optamos por data librarians, julgo eu, Mireia, não sei se a Catalunha, os bibliotecários são como os portugueses, continuam muito firmes. É bibliotecário, é bibliotecário de tudo, é arquivista de tudo, não é arquivista de dados nem bibliotecário de dados. Mas noutras partes da Europa, nomeadamente, optaram por data librarians, por exemplo, e vamos falar um bocadinho. Eu só gostava de relembrar uma coisa interessante quando estava aqui a pensar na introdução. Fui recuperar um trabalho que fiz quando eu traduzi as 23 coisas, 23 Things for Libraries for Research Data. E isto foi publicado há 10 anos atrás, em agosto, quase há 10 anos atrás. Muita coisa evoluiu, muitas nas infraestruturas, também no papel dos bibliotecários, não é? A forma, as 23 coisas que na altura a Research Data Alliance publicou, tinham um foco muito de sensibilizar ou de dizer o que é que estava a emergir do ponto de vista de serviços e de infraestruturas, e realmente muita coisa evoluiu. Desde logo, o facto de existir o RIDATA, de existir o Fórum de Gestão de Dados de Investigação em Portugal, de existirem serviços também de comunidade, como no caso do CSUC. Portanto, o desenvolvimento de comunidades de prática, dizia-se nestas 23 coisas, os bibliotecários estão a colaborar entre eles e através de uma comunidade mais ampla de investigadores, tecnólogos, financiadores e editores para desenvolver soluções e partilhar boas práticas de gestão de dados. É isso que nós temos feito ao longo dos últimos anos e estamos agora, não é, a oferecer serviços de qualidade nas nossas instituições, o que é bom. Também no mundo falava-se nos repositórios de dados, hoje muito mais, quando se apresentou isto num fórum, quando apresentei isto num fórum de gestão de dados em 2017, em março de 17, não tínhamos basicamente repositórios de dados em Portugal, houve uma grande evolução. Existiam basicamente duas ferramentas para fazer planos de gestão de dados. Hoje existem uma diversidade, um puzzle grande de ferramentas para fazer planos de gestão de dados e muitos investigadores das nossas casas a fazer planos de gestão de dados, muitas vezes por causa do financiador, não é? Mas isto evoluiu. A citação de dados, ainda não sendo hoje uma realidade em termos de crédito no Research Assessment, na avaliação de carreira, etc., é uma realidade. A citação de dados hoje evoluiu muito, a ligação e a menção aos dados nos papers, etc., foi uma questão que evoluiu. E recursos de aprendizagem, então, houve mesmo muitas coisas feitas e muitas delas protagonizadas por próprios profissionais de informação, de bibliotecas e arquivos. Portanto, é neste contexto desculpem, que eu vou passar a palavra à Mireia. Muchas gracias. Mireia, empezamos por ti, después vamos a Rita. Una primera presentación, después podremos conversar y podremos tener los participantes también con preguntas. Mireia, ¿te puedes presentar un poco más? El webinar es este ambiente más informal. Muchas gracias por tu participación. Vale, genial. Sí, tenta hablar despacio. Si hay momentos que Sí, veo que estás corriendo, te voy a pedir palabras despacio, vale, pero todos nosotros vamos a entiendo. comprender lo que vas a presentar. Gracias. Vale, vale, gracias, disculpad otra vez.
para intentar minimizar el delay entre el castellano y el portugués, he pedido a mi colega Copilot que traduzca toda la presentación. Y por lo tanto, yo intentaré ir despacio. Las slides están en portugués, en el portugués que haya decidido Copilot, pero yo creo que podréis entender un poco más los trabajos que hemos estado haciendo aquí en el CSUC. Y a medida que vaya avanzando, intentaré poniéndole el granito de lo que son los profesionales y cuáles han sido las necesidades y los perfiles que han habido en relación a la gestión de datos. Supongo que veis mi presentación. Sí, sí, muy bien. Vale. El Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña es un consorcio público que se creó en el 91 del siglo pasado y del cual está liderado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, juntamente con todas las universidades, ya sean públicas y privadas, ¿vale? Actualmente hay 13, pero no solo se dan servicios a las universidades, aunque el consorcio nació solo para universidades, sino que también se usa este consorcio como herramienta de sistema, ¿vale? Y por lo tanto, los centros de investigación, que actualmente hay más de 40 aquí en Cataluña, también utilizan los servicios que ofrece el CESU. Entre los servicios hay mucha variabilidad, seguro que algunos los conocéis, pero van desde servicios más del ámbito del IT, de los TIC, de los informáticos, que en temas de pues, conexión a la red, infraestructura en la nube, supercomputación, etc. Y después también hay otros servicios que tocan más a la parte más bibliotecaria de catálogos colectivos, bibliotecas digitales, ciencia abierta, ¿vale? Y cuando hablamos de ciencia abierta, entramos ya precisamente en lo que es la gestión de datos de investigación. Cuando empezamos ya hace unos 10 años precisamente a pensar sobre gestión de datos de investigación, teníamos la visión de crear servicios basados en estos 4 pilares, ¿vale? Planes de gestión de datos, repositorio, infraestructura, políticas y formación. Lo que empezó con estos 4 pilares y después de 10 años y la experiencia y el cambio de necesidades de nuestro personal investigador, se ha modificado en que recientemente nosotros apostamos por por servicios de gestión de datos que den apoyo a todo el ciclo de vida de los datos, ¿vale? Empezando desde la planificación, cuando se recogen, cuando se están gestionando, cuando se están explotando, se están analizando, después cuando se tienen que publicar, compartir y preservar y descubrir, ¿vale? Y lo que es todo el ciclo de los datos no tiene que ser alieno, no tiene que estar alejado de lo que también teníamos en un inicio, que son las políticas y la formación. Si empezamos por el tema de la planificación, que es por donde empezamos, porque así lo necesitaban y tenían los requisitos nuestro personal investigador, pusimos en marcha una herramienta para hacer planes de gestión de datos. No me voy a extender porque, como ha dicho Pedro, hoy en día hay muchas herramientas para hacer planes de gestión de datos. Todas hacen más o menos lo mismo y por lo tanto esta es una más. Está hecha con el software libre del roadmap, del DMP Online, y lo que nos permite es tener una herramienta común para todo el sistema, es decir, para las 13 universidades más los 42 centros de investigación, en el que añadimos guías y recursos y ejemplos iguales para todo el mundo, para así poder uniformizar las ayudas que se dan al personal investigador independientemente del centro donde esté trabajando y realizando su investigación.
Estas guías y estas ayudas que son transversales, que están hechas consensuadamente por la gente, por los bibliotecarios, en este caso de las universidades, de las 13 universidades, nos ha permitido pues, reducir tiempo y costes de trabajo. Y la herramienta además nos permite lo que vemos a continuación, y es que no solo hay unas guías comunes para todo el mundo, sino que cada institución puede adaptar esas guías y esos ejemplos a sus propias particularidades, ¿vale? Aquí veis en pantalla una universidad concreta pues, que ya ha definido un texto en función del campus en que se encuentra su personal investigado. Una vez hemos finalizado el tema de la planificación, en el momento de recolección y almacenaje, computación y demás, tenemos que tener en cuenta, aquí nosotros enseñamos siempre todas estas imágenes porque son todos datos que se encuentran en nuestro repositorio, que os hago spoiler para después, pero que son diferentes tipologías de datos y heterogeneidad de datos, y por lo tanto tenemos que ofrecer servicios de almacenaje, de computación, de cloud, en función de lo que necesite cada persona. Y por lo tanto, a lo mejor alguien que tenga Big Data necesitará computación, pero a lo mejor la gente que hace fotografías necesitará igualmente mucho espacio de almacenaje en esta segunda fase, ¿vale? Por lo tanto, todos son datos y tenemos que tener una mente abierta porque la heterogeneidad y la diferencia entre tipos de datos que nos vamos a encontrar será muy importante. Pasando al repositorio, también no quiero focalizarme, pero que sepáis que ofrecemos una infraestructura que es este repositorio de datos de recerca, RDR, ¿vale? Es simplemente el acrónimo. Seguro que conocéis, es un repositorio de datos que está basado en Dataverse, que mucho es el software por excelencia open source, ahora para datos. Nosotros decimos que es un repositorio federado. ¿Y qué quiere decir federado? Que en un espacio único cada institución tiene su espacio y su poder trabajar de la manera que se adapte mejor a su institución. Intentamos así que la gobernanza, que es una palabra que ahora se usa mucho, que la gobernanza sea compartida. Es decir, no es el CSUC el que pone aquí las reglas, sino que entre todos, todo el mundo puede poner las reglas y decidir si esa regla se tiene que cumplir o no. Es multidisciplinar para personal docente e investigador, pero también para los doctorandos. Esto es importante. Las instituciones tenían mucho interés que los datos de los estudiantes que están haciendo doctorado no se perdieran y se fuesen fuera cuando terminaran la tesis. Obviamente es un repositorio que es en abierto, cumple los principios FAIR, todos los requisitos que se piden. Y intentamos el mantra de la Comisión Europea, de tiene que ser tan abierto como sea posible, pero vamos a cerrar siempre que sea necesario. Y actualmente, desde hace medio año, decimos que y permitimos que se depositen datasets por defecto hasta 500 gigas. Si son inferiores a 500 gigas, los investigadores pueden ir depositando y habrá un bibliotecario que publique. Para datasets superiores a 500 gigas, nosotros pedimos que se siga un proceso diferente para que todo el mundo de las instituciones pues den valor a los datos y a todo lo que repercute por detrás tener datos muy grandes. No voy a aburriros con todo lo que ofrece, porque seguro que vosotros tenéis, y conozco el caso de un niño que tiene un repositorio igual que el nuestro. Por lo tanto, es un repositorio que tiene muchas funcionalidades y son muy positivas.
Por lo tanto, me quedo aquí con lo que nosotros siempre enseñamos de, vale, ¿y qué hace el repositorio para que sea un dataset sea el máximo de fair posible? Pues da DOIs, da acceso a los ficheros, permite metadatos, ya sean más genéricos o más disciplinarios. Esto es un tema que los investigadores valoran positivamente, que todo el mundo pueda identificar para así mejorar la reutilización de esos datos con los metadatos propios de sus disciplinas, y después todo el tema de las condiciones de licencias y uso. Y de esta diapositiva, que sería muy común, lo que me interesa que os fijéis es en la parte inferior izquierda, que es el tema del revisat, que veis aquí abajo, ¿vale? Todos los datasets que nosotros publicamos en el repositorio, que publican las instituciones, cumplen con los criterios que se han definido en este revisat. Y revisat no es nada más que una adaptación del curated, ¿vale? Curated es una serie, un proceso, una checklist que está hecha por la Data Curation Network de Estados Unidos, y allí nos definen muchos procesos de cómo se tiene que curar bien un dataset. Cuando empezamos a trabajar, realizar el curated tiraba para atrás a nuestros bibliotecarios y les daba un poco de pavor, y por lo tanto lo que hicimos es adaptar a nuestras necesidades y posibilidades este curated a nuestro entorno. Y por lo tanto no lo hacemos 100% bien, pero garantizamos que haya un mínimo de calidad y de proceso de curación en todos los datasets que están publicados. ¿Cómo trabajamos? Y no voy a entrar muy en detalle porque si no me voy a ir de tiempo, pero básicamente tenemos un grupo de trabajo en el que participan las 42 instituciones que ahora están integradas en el repositorio, juntamente con nosotros, con el CESU, que hacemos la parte más técnica, ¿vale? En este grupo de trabajo acabamos aplicando reglamentos, decidimos planes de trabajo anual, mejoramos estas checklists del revisat, hacemos guías, etcétera, etcétera. Y esto nos permite aplicar todo lo que vamos, lo que os decía de la gobernanza compartida, todo aquello que acabamos decidiendo entre todos, lo aplicamos al repositorio. El repositorio es nuestro espacio donde probamos todo eso que nosotros tenemos en la cabeza y que consideramos que es positivo, y una vez lo hemos, en base a la experiencia que sacamos del repositorio, volvemos a hacer la ronda, y es un proceso iterativo. En base a la experiencia vamos adaptando el servicio, ¿vale? Entonces, ¿cómo es el perfil de estas personas que conforman la red de curadores de datos que decimos aquí en Cataluña? Básicamente varía en función del centro que es. Si estamos hablando en universidades, usualmente el perfil es un perfil bibliotecario, ¿vale? Es la clásica persona que está en la biblioteca y ya está trabajando en repositorios, en bibliometría, en acreditaciones, etcétera. Pues esta persona también asume la tarea de gestión de datos de investigación. En cambio, cuando estamos hablando de los centros de investigación, es un perfil que no es bibliotecario, porque allí los centros de investigación, al menos aquí en Cataluña, son mucho más pequeños, tienen menos personal, y por lo tanto las personas tienen diferentes sombreros, ¿vale? Y por lo tanto, usualmente son investigadores postdoctorales, es decir, que ya han trabajado en la disciplina, conocen de qué va esos datos, conocen cómo trabajarlos, etcétera, etcétera, y los incorporan a los centros para que les ayuden un poco a organizar la manera de trabajar. Después, para seguir con el ciclo de vida, cualquier dataset que se publica en nuestro repositorio, y como supongo que todos estamos de acuerdo,
No tienen que ser silos, tienen que estar conectados y se tienen que poder descubrir desde muchos sitios. Aquí he puesto algunos casos, pero no me voy a parar. A nivel de políticas, ya desde el 2016 se trabajó para que hubiera un acuerdo marco, primero en vicerrectores de investigación de las universidades, después también en los centros, para que se empezaran a trabajar en tener políticas de acceso abierto a los datos. Esto que primero fue un acuerdo, creamos un modelo de plantilla y poco a poco las instituciones fueron yendo aprobando sus propias instituciones. Y a nivel de formación, desde ya el principio de todo, en 2015, se empezó a hacer mucha formación a diferentes escalas y niveles. Se empezó primero a directores de bibliotecas, después al personal de apoyo a la investigación, después a investigadores y poco a poco hemos bajado para que todo ese conocimiento vaya calando dentro del imaginario de perfiles. Precisamente me he dado cuenta que en esta diapositiva está Eloy Rodríguez como uno de los formadores que vino a darnos un curso, pero aquí también os he enseñado un poco lo que hicimos el año pasado y que creo que puede también ayudar a ver por dónde hay las necesidades. El primero es este servicio de Cura al Cora, que le decimos nosotros, que es mejorar el repositorio. Y son unos slots de tiempo que desde el CSUC nos reservamos, sobre todo mi compañero curador de datos, en ofrecer a las instituciones unos espacios donde pueden ir y curar ese dataset que no están del todo, no tienen suficiente confianza para decir lo estoy haciendo bien, ¿vale? Nosotros hacemos todo un acompañamiento para que puedan curar mejor los datasets. Después hay una serie de sesiones que les llamamos de autoaprendizaje, en el que nos juntamos las 42 instituciones, que eso requiere unas 70 personas más o menos. Y en estas sesiones lo que hacemos es trabajar temas conjuntamente de cómo vamos a mejorar algunos aspectos concretos de la curación de datos. A veces metadatos, a veces ficheros, a veces formatos, diferentes cosas. Después, dos temas más. Uno es todo lo que hace referencia a los carpentry, ¿vale? Esto es una necesidad que se ha detectado últimamente y es que los bibliotecarios, al menos los más clásicos, tienen pocas habilidades en poder dar apoyo cuando estamos hablando de lenguajes de programación, algunos softwares específicos para jugar con los datos, etcétera, etcétera. Y últimamente pues hemos dado eh, carpentries pues, de Python, de R, de expresiones regulares, este tipo de carpentries. También estamos poniendo mucho hincapié y mucha atención en todo lo que son protección de datos y datos sensibles, que esto es una necesidad, supongo que en todo el mundo, pero ahora aquí en Cataluña es como el tema estrella. Y después, como otro de las acciones grandes que estamos haciendo es que anualmente organizamos la Fira Ferdata, que es como un congreso que hacemos anualmente. El mes que viene es la tercera edición y es un ya acto que está muy arraigado aquí en Cataluña. Y acabo con esta diapo que a mí me gusta mucho y en el que estos son los castells, no sé si lo habéis visto nunca, son unas torres humanas típicas del folclore aquí en Cataluña y en el que y en el que sin ninguna de las piezas no se puede hacer el castillo, igual la gestión de datos. Todos tenemos que sumar. Los bibliotecarios tenemos que sumar porque tenemos unas habilidades que van intrínsecas en la gestión de datos, pero aquí no podemos trabajar solos y por lo tanto tenemos que implicar también a los colegas informáticos, a los de comité de ética, a las agencias, a los curadores, etcétera, etcétera. Y por lo tanto todos tenemos que ir a una. Y espero no haber ido muy rápida y que se me haya entendido. Muchas gracias. Perfecto, muy, muy bien, muy bien. Vamos a dar un tempito a Rita
para empezar, pero podemos tener dos preguntas después. Lo debate es después. Podremos hacer más preguntas, comprender mejor tus... Yo tengo muchas para ti. Clarice, ¿quieres hacer una pregunta ahora? Sí, quiero. Hola, Mireia. Muchas gracias por participar en el proyecto Redate en este lunch webinar. Bueno, te quiero preguntar porque yo tengo un problema desde ayer que tú dijiste que había que los centros de investigación o los investigadores tenían un límite para poner ahí los datos. Ayer estuve hablando con una investigadora, entonces tienen datos que son muy buenos y que la gente los está buscando, pero ocupan más de 1 terabyte. ¿Cómo lo hacéis? Vale, aquí hay una casuística. Nosotros tenemos ahora 3 datasets que ocupan 2 terabytes más o menos. Sí. ¿Qué pasaba? Los que teníamos hasta ahora eran 3 terabytes, pero habían poca cantidad de ficheros y poca cantidad de subdirectorios. Sí. Ahora nos ha venido un dataset de 1 terabyte solo, que es muy pequeñito comparado con los otros, pero hay 7 subniveles y 260.000 ficheros. Y no, Dataverse no lo soporta de ninguna manera y estamos creando un entorno diferente y el que vamos a hacer es redireccionar repositorio con entorno. Vale. Condicional, Ok, sim, ok. muchas gracias. Guardem vossas perguntas, podem depois pôr aqui no chat também, antecipam, e entretanto a Rita avança. Eu pus a Rita à vontade para apresentar slides ou apenas partilhar uma experiência, mas eu sei que ela não passa sem os seus slides espetaculares. E a Rita, há bocado não te atendi, peço desculpa, mas estava numa formação. Faz mal. Já sei que alguém te ligou depois. Sim. Obrigado. Ok. Ok, obrigado, Rita. E também te podes apresentar, estás à vontade. Sim. Pronto, penso que já estão a ver o meu ecrã. Excelente, obrigado. Pronto. Então, eu sou a Rita, eu sou bibliotecária na Biblioteca da Universidade de Aveiro. O que eu vou fazer agora é partilhar um bocadinho a minha experiência, o meu percurso e os desafios que encontrei neste caminho de desenvolvimento de competências na área da gestão de dados de investigação. Já passou. Ok, só aqui. Pronto, eu sou bibliotecária já há 15 anos e praticamente o mesmo número de anos que me dedico às questões da ciência aberta, nomeadamente a gestão do repositório de publicações institucional aqui na universidade e também a validação de registros de publicações depositados nesse repositório. E mais recentemente, mais ou menos há uns 6 anos talvez, dedico-me também ou alarguei as minhas funções a este âmbito da gestão de dados de investigação e nesse sentido desempenho estas funções que sistematizei aqui. A primeira de todas é o apoio à comunidade de investigação na adoção de boas práticas de gestão de dados de investigação e também o apoio no cumprimento dos requisitos dos financiadores nesta área. E fazemos isso através da realização de sessões de formação, criação de conteúdos de apoio e também assegurando o serviço helpdesk que está associado ao repositório, mas que também responde a questões de outra natureza. Participo também na administração do repositório institucional de dados de investigação da Universidade de Aveiro, que é baseado no software Dataverse. E faço também a curadoria de metadados de datasets depositados neste repositório. Atualmente também faço parte da equipa que está a implementar o Centro de Competências para a Gestão de Dados de Investigação aqui na Universidade de Aveiro, no âmbito do PNCD. Tentei sistematizar assim alguns desafios, alguns que encontrei mais numa fase inicial e outros que se mantêm no fundo até hoje. Pronto, o primeiro deles foi adquirir conhecimentos neste âmbito da gestão e da curadoria de dados de investigação. Isto surgiu quase por uma exigência das necessidades da comunidade que apoiamos, da comunidade de investigadores que começaram a querer aderir a boas práticas e também a ser obrigados pelos financiadores a seguir boas práticas de gestão de dados de investigação.
e também foi uma resposta à evolução natural das áreas de ação dos profissionais de informação. Este domínio da gestão de dados de investigação começou a ser incluída nas recomendações para as bibliotecas do ensino superior, por exemplo, e passou a ser uma área de atuação dos profissionais e um domínio essencial nas áreas de atuação dos profissionais de informação, nomeadamente os bibliotecários. Depois, esta necessidade de desenvolver competências para implementar novos serviços neste âmbito da gestão de dados de investigação, e aqui dou o exemplo do Repositório Institucional de Dados de Investigação. Quando implementámos, participei neste processo de implementação do repositório, foi de facto uma altura em que foi necessário recolher muita informação e desenvolver muitas competências para podermos criar termos de serviço, termos de políticas deste novo serviço que era o Repositório Institucional de Dados. É também aqui um desafio continua a ser um desafio enquadrar o papel dos bibliotecários, neste caso, no ciclo de vida dos dados de investigação e definir os limites às suas áreas de atuação nesse ciclo de vida e no apoio que damos ao longo do ciclo de vida dos dados. Eu chamo a atenção que, pelo menos na minha perspectiva, nós atuamos sobretudo em duas fases do ciclo de vida, que é a fase de planeamento, não é? Em que auxiliamos os investigadores a elaborarem planos de gestão de dados, e na fase da disseminação, em que apoiamos os investigadores no depósito de dados em repositório. Foi também um desafio e continua a ser a adaptação a papéis e funções em novos domínios e a novos serviços, neste caso no domínio da gestão de dados de investigação e serviços como o repositório de dados de investigação, chamando aqui a atenção para uma das tarefas que já fazia antes, que era a validação de publicações, e que difere da validação de metadados de datasets, não é? Tivemos de nos adaptar a essa diferente filosofia e complexidade. Os metadados de datasets são mais complexos e são mais diversos, a quantidade de campos de metadados que se podem fornecer é muito mais alargada, tanto genéricos como disciplinares, e por isso tivemos de nos adaptar a essa realidade. E também depois, porque nas publicações nós estávamos habituados, se quiséssemos verificar metadados ou enriquecer, nós tínhamos fontes de verificação, não é? Temos o próprio artigo, que é uma fonte de metadados, temos diretórios de revistas, temos diretórios de políticas que nos auxiliavam mais nessa tarefa, e na validação de metadados de datasets a diversidade é maior. Depois aqui na fase inicial também as instituições portuguesas não caminharam todas no mesmo sentido, há uma diversidade de opções adotadas pelas instituições portuguesas, e aqui também estou a comparar um bocadinho com a realidade do desenvolvimento de repositórios institucionais de publicações em relação a repositórios institucionais de dados. Diferentes instituições tiveram soluções diferentes, e portanto existe uma comunidade mais heterogénea do que, por exemplo, em relação à comunidade que na altura se gerou em relação aos repositórios de publicações, em que houve uma adoção de software mais uniforme e também de diretrizes. Depois aqui a multiplicidade de papéis e áreas de especialização no ciclo de vida dos dados. É importante reconhecermos os diferentes intervenientes ao longo do ciclo de vida dos dados e enquadrarmos também nesse grupo de intervenientes e reconhecer o papel que cada um tem e interagir com esses diferentes intervenientes, os próprios investigadores, as equipas de apoio, o DPO, os serviços de informática, pronto, todos esses intervenientes reconhecer o seu papel e interagir com eles. É também um desafio a quantidade e a diversidade de oferta formativa, que é um aspecto bom, mas depois no meio de tanta oferta também é um desafio selecionarmos aquilo que poderá ser mais útil para a nossa área de atuação. Temos de fazer aqui um filtro, um foco, uma seleção de oferta formativa,
E também temos que equilibrar com o tempo que podemos dedicar à autoformação e à atualização de competências neste domínio da GDI, não deixando nunca cair os outros domínios que já tínhamos no nosso dia-a-dia, na nossa ação. E aqui o tempo também está um bocado relacionado com as equipas que são pequenas e que às vezes não evoluem à mesma velocidade com que evoluem o desenvolvimento de novos serviços. Depois, para responder a estas necessidades e estes desafios, eu fiz aqui assim só uma pequena recolha das respostas a estes desafios. Eu, no meu percurso educativo, não é, de educação formal, por assim dizer, eu não tive esta área, não é, não me foi dada... não me foi passado conhecimento nesta área da gestão de dados de investigação e, por isso, o percurso passou pela recolha de boas práticas, de experiências de aplicação de modelos e entre outros aspectos, em instituições congêneres, a pesquisa de recursos de aprendizagem autónoma, também a procura de formação técnica e de espaços de networking e de troca com pares. Em relação à recolha de boas práticas e recursos de aprendizagem, vou destacar aqui só alguns, utilizei e recorri a mais, mas destacar aqui numa fase inicial de aprendizagem sobre esta área, o kit sobre dados de investigação desenvolvido pela equipa RCAP e o manual de formação em ciência aberta do projeto Foster. Os guias do OpenAIRE também foram uma grande ajuda, sobretudo nas questões de licenciamento de dados, questões relacionadas com os dados sensíveis, requisitos do financiador europeu. Pronto, foi também um ponto de recolha muito importante. Depois, informação e documentação. Neste caso, mais ao nível do desenvolvimento do repositório baseado no software Dataverse, foi muito importante a informação e documentação disponibilizada pelo projeto Dataverse, pelo Dataverse da Noruega e pelo consórcio Madronho, e neste caso no consórcio Madronho também tivemos a oportunidade, também foi um momento importante de aprendizagem, de fazer um programa de intercâmbio Erasmus+, e também de referir aqui dois últimos conteúdos de apoio. Isto neste caso é um grupo canadiano que tem um guia de curadoria e também de boas práticas para metadados, e isto também nos ajudou a criar conteúdos próprios e diretrizes de curadoria de metadados. Em relação a cursos e formações, destaco aqui o Bootcamp Luso-Espanhol para a formação de formadores em ciência aberta, que frequentei em 2019 e que já dava uma abordagem sobre os dados sobre a gestão de dados de investigação. Depois, muito importante, o MOOC, ter frequentado o MOOC, o Essencial da Gestão de Dados de Investigação, em 2020, que era um curso do tipo MOOC disponibilizado na plataforma Now. E depois, ao longo dos anos, também fui frequentando webinars e outras formações, nomeadamente as semanas temáticas da Love Data Week, por exemplo, a Universidade do Minho dinamiza, entre outras. E agora, este ano, o roteiro de formação do Redata, do qual já estou a usufruir e que também tem um papel muito importante no desenvolvimento de novas competências. Quanto a eventos da comunidade, sem dúvida, destacar aqui o Fórum de Gestão de Dados de Investigação. Participo neste fórum desde 2019 e, de facto, é um momento em que conhecemos a comunidade de profissionais que estão envolvidos nestas atividades de apoio, é um momento de proximidade com pares, e também ficamos a conhecer outras ideias e outros projetos que outras instituições estão a implementar. E destaque dentro do fórum os workshops e os cafés com dados, que normalmente estão a cargo dos grupos de trabalho que nasceram deste fórum e que normalmente têm em si espaços interativos de partilha e discussão de questões entre os participantes, são espaços mais interativos e são muito úteis
para levantar questões que todos temos e que às vezes nem sabemos que os outros também têm, e assim esses momentos de discussão são importantes e têm sido importantes. Destaque aqui também mais numa perspectiva do repositório de dados de investigação, Dataverse Community Meeting, que é o encontro da comunidade do software Dataverse, e também foi importante em determinadas alturas para ficar a par das novidades do desenvolvimento do software e casos de uso do software. Também integro grupos de trabalho, neste caso um grupo de trabalho que nasceu do Fórum de GDI. Eu apresento aqui os três, porque na verdade eu só participo ativamente num deles, mas acompanho a atividade dos outros dois e também usufruo das iniciativas que organizam. Mas em relação ao grupo de trabalho dos repositórios de dados que nasceu do Fórum GDI, tenho uma participação ativa desde que ele foi criado em 2020. Este grupo reúne-se mensalmente e tem sempre um momento de partilha de eventos, formações e iniciativas, o que é importante para ficarmos a par daquilo que está a acontecer na comunidade. Também há sempre um momento em que as instituições podem partilhar desenvolvimentos e novidades dos seus repositórios de dados, e depois há a liberdade para trocar experiências e dúvidas, e no âmbito deste grupo é feita a criação de conteúdos de apoio à comunidade, quer a comunidade de gestores de repositórios, quer a comunidade que estes gestores e estes repositórios servem. Pronto, e eu envolvi-me também na criação destes conteúdos, e é sempre um momento de aprendizagem ou para aprofundar algum assunto mais em particular. Pronto, o facto de metermos a mão na massa a criar conteúdos de apoio permite-nos aprender muito. Pronto, e neste caso dos conteúdos de apoio, eu destaco aqui um conteúdo que realizámos inicialmente, que foi uma recolha de documentação de apoio sobre áreas ligadas com repositórios de dados, como a certificação, por exemplo, a curadoria de metadados, etc. E também, mais recentemente, a recolha que fizemos, e acho que ainda estamos a fazer, de casos de uso de repositórios nacionais de dados, que nos permitiu ter um panorama nacional do desenvolvimento de repositórios de dados, que no início não haviam muitos, mas que agora já começam a ser mais, e pronto, dar-nos um panorama nacional, e também ficamos a conhecer as pessoas que estão a trabalhar nesses repositórios. Em relação a comunidades e redes profissionais, acompanho a comunidade dos utilizadores da Dataverse. Neste caso, esta comunidade funciona através de um Google Group. Também tem reuniões, mas essas aí eu não consigo participar, mas vou acompanhando a atividade desta comunidade através do grupo que tem no Google Groups. E lá, pronto, partilham novidades e iniciativas no âmbito do software Dataverse. Também prestam apoio técnico na resolução de problemas, por isso, sempre que surge um problema, uma das fontes que vou consultar é aqui o Google Groups, porque já outra pessoa teve problema e obteve resposta através desta comunidade e deste grupo, sendo que é uma comunidade muito ativa e mantém-se até hoje ativa. Pronto, e depois são partilhados desenvolvimentos, experiências e dúvidas. Às vezes geram-se discussões sobre questões críticas ligadas com a gestão de dados de investigação e os softwares. Também participo na comunidade prática de formadores de ciência aberta, aqui mais numa perspectiva de acompanhamento das atividades e dos resultados que a comunidade vai obtendo. E pronto, é um espaço de partilha de interesses e desafios comuns no apoio à ciência aberta de forma mais alargada. Por fim, mais recentemente aderi à Rede Portuguesa de Data Stewards, aderi como observadora. Neste caso, não me identifico totalmente com todas as funções que tipicamente são associadas a um Data Steward, que tem uma abrangência maior do que aquela que eu reconheço em mim enquanto bibliotecária, mas ainda assim identifico-me com algumas das funções
normalmente atribuídas aos data stewards, e achei importante participar nesta rede para acompanhar questões que possam surgir, também eventos, formações e recursos neste âmbito de data stewardship. Deixar aqui para futuro sugestões e também desafios. Pronto, acho que seria importante definir um conjunto de competências essenciais para este perfil específico dos bibliotecários no âmbito da gestão de dados de investigação. Talvez haja diferentes visões. Também seria útil um levantamento e uma sistematização de fontes de informação de referência por área temática dentro do domínio da gestão de dados de investigação. Por exemplo, se quisermos saber mais sobre licenciamento de dados, temos aqui este conjunto de fontes de informação de referência, onde podemos saber o essencial e de uma fonte fidedigna, tudo o que precisamos saber sobre esse subtópico. E também o desenvolvimento de guias e linhas orientadoras destinados especificamente às áreas de atuação dos profissionais de investigação, e penso nesse sentido o Redata também acho que vai responder um bocado a esta necessidade. E, por fim, deixar aqui o reforço do papel dos profissionais de informação como agentes de mudança e agentes que possam contribuir para uma nova cultura para os dados, para a consciencialização da importância da gestão de dados de investigação e para o valor agregado que essa gestão traz para os investigadores. E acho que é. Ok. Excelente, obrigado, Rita. Magnífico, muito obrigado pelo teu esforço de sistematização, e aqui também dás esta visão completa da formação. Sejam à vontade para fazermos aqui perguntas, temos aqui algum tempo. À Mireia. Já tem umas perguntas no chat que podem ver. Mas Mireia, tú hiciste una mención a la lista curated, a la checklist curated, que es importante decir que nosotros también va a guiar, la curated checklist va a guiar nuestros workshops de fundamentos de curaduría. Y tú dijiste que fue difícil para algunos. ¿Te recuerdas las tres cosas más difíciles cuando empezaron a mirar la lista, a tener que hacer el trabajo práctico? Sobre todo, lo más difícil era en los pasos en el que te pedían que tenías que abrir los datos, entenderlos y saber ejecutarlos para que alguien también los pudiera volver a utilizar en el caso que fuera necesario. Estos pasos de abrir algunos formatos que los bibliotecarios tiran para atrás, cuando sale la pantalla negra nos ponemos nerviosos, y también el hecho de que los bibliotecarios no tenemos por qué tener las habilidades ni el conocimiento de qué significan esos datos de la disciplina, y por lo tanto comprender qué quieren decir y si están bien. Esto era lo que más distanciaba entre el curated de nuestro revisado. Okay. Magnífico. Estoy aquí a ver las preguntas. Hay aquí una pregunta muy prática y técnica de Jacir, que pergunta se os repositórios têm sido alvo dos bots de IA, e se fizeram algo. Aí, tienes algo para decir en los repositorios de Cataluña, de vuestra red? Nosotros no hemos detectado nada diferente de otros bots, otros robots que hemos tenido desde siempre en los repositorios, pero yo creo que es una cosa que va a salir, como has puesto en el artículo, y tenemos la suerte que no vamos a tener que trabajar únicamente en nuestro entorno, sino que estamos respaldados de una comunidad, y creo que si encontramos una fórmula para que nos sirva a todos y podamos afrontar el reto todos conjuntos, será mucho más fácil, más ágil y más rápido.
Ok, depois também a Rita, se queres também, e a Mireia. Tem aqui uma pergunta da Carolina. Sabemos que um dos principais desafios na gestão de retos da gestão de dados é fomentar uma cultura de dados. Que estratégias implementaram nas vossas instituições para abordar estes desafios? Penso que a estratégia de capacitación que Mireia, tú hablaste es una buena respuesta, sí. ¿Quiere contestar Rita o empiezo yo? Sí, puedes empezar. Sí. Empieza. Mira. En nuestras instituciones, cada una escoge cuál es la mejor manera de poder conectar con el personal investigador, pero es cierto que todos más o menos utilizan lo mismo, que es a través de mailing, a través de estas charlas más de tú a tú, vamos a proyectos de investigación y les explicamos, hacemos charlas más distendidas, tipo Café Talks o Data Talks o similares. Lo que pasa que nosotros siempre decimos que no nos vamos a poner exquisitos la primera vez que el investigador tiene interés a venir a intentar publicar datos. Y yo les digo, es mejor que el primer dataset esté mal o no esté del todo bien, pero que venga, que le podáis ayudar, que le podáis acompañar y que acaben los datos en el repositorio, a que nos pongamos exquisitos con todas las puntualizaciones y ese dataset acabe donde sea. Entonces, yo creo que esto es una idea que nosotros repetimos mucho y también hicimos un estudio hace un año en el que mirábamos siempre el primer dataset de un investigador y el último y nunca era el día y la noche, o sea que es positivo. Sí, gracias. Rita, depois se quiseres contestar alguma dessas perguntas, estás à vontade, mas eu também te gostava de perguntar sobre a questão da autoformação. Houve muitas coisas importantes que tu disseste, eu acho que também orientaste aqui. Algumas das pessoas participam em algumas das networks que tu falaste, outras passaram a conhecer agora com a tua partilha. Na parte da autoformação que tu falaste, e percebi aí a tensão, apostamos na autoformação, mas não temos assim tanto tempo para poder fazer tanta a formação, o que é que... E face a depois uma aposta exagerada na autoformação da GDI, tira-te tempo e foco noutras tarefas que tu também tens. Como é que tu geres esta situação? O que é que fica aqui? Que soluções? Mais GDI, mais autoformação em GDI, menos outras tarefas, todas as tarefas, o que é que... Sim. Pergunto isto porque será uma realidade de muitos aqui presentes também. Sim, sim, é isso. Existe muita oferta formativa, muito variada e de muitos tipos, e depois também existem os grupos de trabalho, as comunidades, pronto, e tudo isso são momentos de aprendizagem e que serão muito úteis. O que tentamos ver é, no meu caso, é um bocado por tema. Se é um tema mais core da minha área de atuação, tentar dar prioridade. Se não é, tentar, pronto, temos de deixar cair algumas coisas e tentar ir assim um bocado por áreas de atuação, aquelas que são mais core para o meu dia a dia, não é? Tentar privilegiar essas. E sabendo que há coisas que gostávamos também de participar, mas que não temos a oportunidade, temos que selecionar mesmo, temos que fazer esse equilíbrio. Ok, nós vamos acabar em 3 minutos, que é para todos irmos almoçar. Pode haver alguns que já tenham aproveitado para almoçar durante o webinar, com as câmaras desligadas. Mas obrigado pela partilha. Mireia, queres dizer mais alguma coisa também? Também está aqui a Beatriz Silva a perguntar para a criação de guidelines para a partilha de dados de investigação. Existe alguma licença para reutilização que achem mais apropriada? Eu não sei se a pergunta é sobre as guidelines, a licença das guidelines ou a licença para os dados, mas... Sí, yo diría, bueno, no sé si vosotros lo habéis personalizado, pero Dataverse, el propio software lo que hace es dar directamente una licencia Creative Commons CC 0. Por lo tanto, cuanto más se utilice esta, mejor. Nosotros decimos que dentro de las CC, que utilicen la que más les interese, pero siempre apostando por la 0.
Há sempre um problema em apostar 100% pela zero, que é o que é mais adequado para os dados, mas em que os investigadores sentem mais dificuldade. Então, o CC BY é a solução Mm, que acaba por ser mais indicada, mm. mais utilizada. Sim, Muito bem. Utilizar. Ok, então as pessoas estão a agradecer e dizer que foi muito importante. Quais as principais, pergunta ao Gonçalo Salgueiro, quais as principais dificuldades que verificaram nos investigadores na criação dos planos de gestão de dados? Aí também, Mireia, vocês têm uma vasta experiência a partir da ferramenta que criaram e algumas universidades até têm templates. E a Rita Eh, também, estás? En nuestro caso, los bibliotecarios, que se quejan cuando revisan data management plans, es que como nosotros damos ejemplos de lo que podrían ser unas respuestas, la gente no lee ni piensa, copia y pega. Copy-paste. Y entonces se encuentran data management plans de astrología que hablan de botánica porque el ejemplo era de botánica y no tiene ningún sentido. O sea que tenemos que intentar encontrar la medida para que la gente realmente haga bien planes de gestión de datos. No nosso caso, a elaboração de planos de gestão de dados foi identificada como uma das principais necessidades da nossa comunidade e por isso este ano e até no âmbito do Centro para Competências de GDI vamos tentar reforçar um bocado os conteúdos de apoio, ter textos modelos e tentar fazer sessões mais interativas com investigadores para os apoiar, para apoiá-los nessa tarefa. O que sentimos é que há uns tempos também sentimos que muitos nem conheciam ferramentas como o Argos, por exemplo, porque ajuda também na elaboração desses planos, não é? Pegavam nos templates, mas faziam-nos não com recurso a uma ferramenta e, portanto, estamos a pensar apostar ainda mais em conteúdos de apoio e momentos de apoio nessa área. Muito obrigado. Pronto, se houver aí alguma coisa que possam acrescentar aí de lado, eu também só queria, e muito obrigado a todos, deixar aqui duas perguntas no ar, enquanto lanço aqui também os slides. A Rita perguntava, e uma resposta de 30 segundos, tu disseste que muito do início do trabalho de gestão de dados foi uma resposta a necessidades concretas da comunidade por causa dos financiadores ou assim. Portanto, a resposta, o que é que foi mais difícil na resposta? Que deste como pensasses numa coisa e se achas que está a ser adequado ou o que é que falta? Portanto, faço essas coisas. E Mireia, sobre a rede de curadores de dados, portanto, o que é que nos podes dizer um pouco mais? Como é que ela funciona? Tu mencionaste que na prática culminou com a criação também de uma rede de curadores de dados. É mais uma comunidade prática que vocês se encontram? Como é que funciona isso? E se quiseres começar tu, Mireia, depois a Rita responde. Vale. Sí, lo que nosotros llamamos la red de curadores de datos es básicamente un espacio que les dejamos, es gente que trabaja de manera muy sola, sobre todo en los centros de investigación, y ponerlos en un espacio, y cuando digo ponerlos en un espacio, les hemos creado una lista de distribución, tienen un espacio de chat interno y Ok. aparte también ponemos estas reuniones cada mes, mes y medio, 1 hora, y allí ponemos casos prácticos para que quien lo sepa resolver explique cómo lo resolvería esa curación. Y así también aprendemos para que cuando vuelva a pasar otra vez ya no tengamos la duda de cómo tenemos que curar ese formato, ese metadato, lo que sea. Ok, muchas gracias. E Rita, queres? Sim. Pergunta difícil. Sim, eu se calhar, pronto, aqui as duas dificuldades ou iniciais foram, lá está, preparar a equipa para dar resposta a essas exigências e preparar serviços, implementá-los e tentar reunir, capacitar a equipa para implementar esses novos serviços. E depois acho que continua a ser uma
um esforço, um desafio, lá está, implementar essa cultura para os dados e para as boas práticas de gestão, ou seja, generalizar na instituição a adoção de boas práticas de gestão de dados de investigação. Ok, muito obrigado. Obrigado a ambas, foi muito útil. Peço desculpa a todos por nós já passámos a 1 hora, mas acho que foi útil ouvir com mais calma as nossas colegas. Não vou fazer nenhum, deixar aqui o convite para os webinars da manhã. Eu acho que o que fica aqui bem plasmado é que, mesmo que não exista um mosaico de GDI muito bem construído, como a Mireia apresentou, com aqueles 4 vetores, os planos, os repositórios, a formação, as políticas, que é o que nós precisamos de ter, não é? Que agora a Rita acabou também de mencionar isso, portanto, mesmo para nós darmos respostas adequadas, temos que ter as infraestruturas e os serviços, portanto, mesmo não existindo tudo muito bem arranjadinho, com aquelas bolinhas que a Mireia apresentou num dos slides, nós já podemos começar a fazer individualmente o trabalho de autoformação, de participar em redes, de nos unirmos e de lermos alguns guias, vermos alguns cursos que, por exemplo, a Rita mencionou, percebendo sempre que nós, em algumas das nossas instituições, vamos estar sempre um bocado sozinhos e que precisamos de nos juntar a outros, mas é possível já começar a fazer. E convite para amanhã e para o outro dia, porque há uma diversidade grande de players. Nós aqui também temos nesta sessão gente que não é bibliotecária e que têm responsabilidades mais na gestão de ciência ou, ou de gestão de centros de investigação. Portanto, todos nós somos válidos na GDI. A Mireia falou muito que as universidades estão a focar muito a tarefa nos bibliotecários, o que é interessante. Nós aqui também temos essas funções, noutros sítios não será possível. Mas há funções diferentes e é o que nós vamos tentar compreender. Amanhã de uma forma mais ampla e depois no último dia de uma forma mais focada nos gestores de ciência. Vão a ridata.pt e inscrevam-se nestes webinars amanhã e também assinem a nossa newsletter ou sigam-nos no LinkedIn e no Busquei, temos muitas informações. Obrigado, Rita, obrigado, Mireia, foi muito bom. Obrigada também. Ok. E um abraço a todos e obrigado pela vossa participação e bom almoço. Obrigada. Mireia, Obrigada. é sempre um prazer ver que estamos muito alinhados. Alineados. Tienes que